Yofi, Baruch Hashem. Boa noite. Boa noite. Senhor Mordecai, eu vi na caixa de correio, você tem o nome do meio. Yaakov. Castro. Yofi, Baruch Hashem. Davar Shon, obrigado por me receber. Prazer. Desculpa me atrasei um pouco. Cara, desculpa, tô meio distraído com a questão da minha esposa, etc. Mas Baruch Hashem, a gente entende, isso me lembra assim, a questão, acho que no Brasil construíram um hospital de campo, no Rio, acho que foi no Rio Centro, alguma coisa assim, você lembra? Assim que começou o corona. E lógico que assim, no começo não precisava de tanto leito, etc. E passou coisa de um mês, talvez assim, subutilizado. Aí, obviamente, as pessoas viram, tá usando. Vamos desfazer isso aqui, não precisa. Só que até precisar usar, começa. Aqui tem um hospital pequeno, por exemplo. Primeiro, quase todos os hospitais, eu acho, fizeram um departamento de corona. Tem um hospital pequeno chamado Sharon, em Petah Tikva, que até fui lá uma vez visitar uma pessoa, que o hospital inteiro transformaram em hospital corona. Todo hospital? O hospital inteiro é um hospital de corona. Então, é bom porque já tem todos os departamentos que precisa. Alguém, questão de corona, tem cardiologia, tem ortopedias, tem raio-x, só tudo de corona. Porque, diferente disso, se alguém que estava no departamento de corona precisa de raio-x, já tem todo o corredor que a pessoa passa. Tudo preparado. Eu tive uma vez, eu estava no Sharet Tzedek uma vez, eu estava num lugar, aí fecharam a porta do departamento assim para o corredor. Não, por quê? Porque vai passar alguém com corona aqui, daqui para lá, etc. Tem que fechar tudo, depois a pessoa passa, tem que, não detetizar, tem que limpar tudo, tem que... É muito inteligente isso, e quando eles fizeram isso, eu comentei, acho, com a minha mãe, que, cara, assim, é interessante, assim, aqui, bom, o clichê do judeu é hipocondríaco, então, aqui é um país inteiro, todo mundo tem essa cabeça, é muito óbvio, não precisa nem justificar, que é melhor que os departamentos de corona fiquem não utilizados, fiquem todo mundo ocioso, todos os médicos, toda a equipe, todo mundo ocioso, do que cheio. Com certeza. É melhor ficar vazio, é melhor a gente gastar esse dinheiro e todo mundo ganhar salário para ficar lá esperando e não acontecer nada. Exatamente. E isso é um conceito tão óbvio para todo mundo, tá tão no sangue que não precisa explicar. Exato. Baruch Hashem, o sistema de saúde aqui apesar de a gente... Algumas coisas a gente não entende o que está acontecendo, mas acho que no final das contas é muito bom, assim. Desculpa, de vez em quando eu desvio. Eu não sou jornalista, não é Google Repórter. Tranquilo. Eu tenho de vez em quando dúvidas muito específicas. Do tipo, não sei, você está se entendendo com o sistema de saúde aqui? Você tem no Copato Rolim? Olha, a experiência nossa é excelente. Você tem aplicativo do Copato Rolim? Não aplicativo, mas a gente, sempre que a gente precisa, o atendimento muito bom. É uma muito coisa, não, impressionante. Você sem pagar, você tem tudo, não falta nada. Tudo. O plano Gold é coisa de 50 shekel, e o plano Platinum é tipo 100, não 100 sei. shekels, exatamente. É uma coisa, pelo menos minha esposa tem o Meilheaded. Então, a própria, todos têm o próprio aplicativo. O próprio Meilheaded, você tem ligação, consulta médica de vídeo, dentro do próprio aplicativo. Para coisa que o cara não precisa pegar em você, exame, etc. Coisa simples. Faz pelo aplicativo, não temos isso. Você não sai de casa. Você faz consulta médica, entendeu? Uma vez a gente estava indo para sei lá onde, estava indo para Netânia, para alguma coisa. Eu entrei numa saída da estrada e parei perto de um posto de gasolina e fez consulta médica ali. Não, a gente que chega... Não, você chega do Brasil e vê o sistema aqui de saúde gratuito, é impressionante. Parece particular. Né? Tem tudo que você precisa. Então não falta nada. Assim, tem que entender, ter as diferenças, as loucuras de que tem, que tudo se concentra no médico de família. A dificuldade no começo a gente não entende. A língua. Apesar de que muitos médicos falam inglês. Isso sim é comum, eles falam inglês. Mas sim, você está falando, existe o médico de família. A gente não tem muito esse conceito no Brasil. Não tem esse conceito. Aqui eles preferem que você venha mais vezes. Exato. Por menos tempo. No Brasil, ao contrário, a pessoa espera que você chegue no médico e você passe bastante tempo de toda atenção, com toda calma. Aqui não tem muito isso não, cara. É fábrica, vai, sai, entra. Exato. E o médico de família, ele faz uma triagem. Então ele evita a pessoa de estar indo no especialista sem necessidade, né? Você só vai no especialista mais ou se for menos, necessário. Tem uma coisa, talvez você não pegou ainda, que você pode convencer o médico de família de te dar uma FNAIA para alguma coisa, por mais que o cara não ache tão necessário, você pode convencer e pedir. Entendeu? Uma vez eu precisava, sei lá, de ortopedista. Aí, talvez o ortopedista não precise de FNAIA, não lembro exatamente.
Mas aí a gente queria um ortopedista especialista em coluna. Entendi. Aí o ortopedista achou que não precisava. A gente foi de novo no ortopedista. O médico de família achou que não precisava. Não, o próprio ortopedista que recebeu a gente. Uhum. Não precisava de especialista. Mas a gente queria um especialista. Aí, em coluna. Aí a gente foi uma outra vez, apesar de ser uma moça, uma ortopedista muito boa, parece que ela trabalhava era médica de esporte, talvez de equipe de futebol, alguma coisa assim, agora tá na Copatrolim. Mas a gente conversou e fala de boa, assim, e ela, você quer, eu acho que não precisa, mas tá bom, emprego assim, toma. Tem um jeitinho também, né? Tem negócio da mentalidade. Uma coisa que eu observei aqui, até um amigo, um rabino, mencionou isso para mim. Aqui o funcionário, em qualquer lugar, ele se acha o dono do lugar, ele resolve tudo. Isso é impressionante isso. Aí ele falou, o segredo é você tratar muito bem as pessoas, assim, o funcionário, para que ele se sinta realmente o dono da empresa. Aí você tem tudo que você precisa. Baruch Hashem, cara, mamãe não falta nada. E te falar, agora eu tenho plano Gold, acho que o único motivo que uma vez o dentista da Copa Colimbas tem desconto. Eu fiz a conta, o desconto que não me dá, mas e para criança, cara, eu descobri, meu filho nasceu, aí perguntaram se queria, o pessoal tenta vender, se quer fazer Muslam, né, quer fazer plano Gold para criança. Aí eu pensei, mas isso inclui o quê, tal, não sei, me dá o prospecto, o papel, ver o que inclui, não sei o que lá, e quanto custa? A mulher, não sei. Eu falei, como assim, não sei? Custa quase 5 cheques. Eu falei, fala sério, então faz. Tipo, depois eu vejo o que inclui. 5 cheques, até 18 anos é tipo isso, é 4 e pouco cheques, uma coisa assim. É tão barato que depois eu vejo o que inclui, não sei, até alguma coisa ganha mais. Eu acho que agora passaram a lei também, não faz muito tempo, que dentista até 18 anos é de graça para criança. Tem negócio de óculos, mudaram agora também. Está incluído no plano isso? Está incluído no plano para criança. Mamãe, Baruch Hashem. Mas o clichê do João hipocondríaco, eu falei isso com a minha mãe, que aqui não desfizeram departamento, etc. O pessoal sabe, todo mundo entende, não precisa explicar, ninguém comentou sobre isso. É muito óbvio. Baruch Hashem. Quanto tempo você está aqui? Você está 3 anos, você falou? 3 anos. Pouco mais. Mas você veio adulto, cara, você não ficou em Yeshiva, você fez Ulpan? Você ficou em Mercado Clitar? Eu fiz um Ulpan, mas depois eu não continuei, porque o Ulpan, ele os conceitos que são passados não são conceitos religiosos, né? Claro que não. O Ulpan é para te ensinar a língua. Exatamente. E não necessariamente você aprende o hebraico o suficiente para ler Shulchan Aruch. Com certeza. Você aprende o hebraico para você conseguir trabalhar, você conseguir se virar na rua. Exatamente. Aí eu fiz um pouco. E agora eu tenho um professor, até no Brasil, israelense ele, e a gente estuda juntos. Então, eu estou estudo também sozinho, então estou... Mas você se vira no médico, se vira na rua, se vira no mercado? Já consigo falar. Você consegue reclamar se alguém quer furar sua fila em algum lugar? Consigo. Você consegue protestar? Torce ali. Isso já aprendeu aqui. Aprendi. Não, o pessoal que vem do Brasil demora para se adaptar, porque o brasileiro... Não é só a língua, tem essas coisas culturais. Muito assim, muito... Aqui as pessoas são muito diretas. Elas são muito assim... Não tem essa enrolação, né? Elas são muito diretas, muito objetivas e muito sinceras também. Mas isso no começo você tem que se habituar. Não, você vai comprar um sapato, aí você pede para ver o outro, a pessoa olha para você, tipo, você não já escolheu o sapato? No Brasil você chega, o cara traz o sapato, traz outro. Aqui não é assim. Você não sabe o que você quer? Não, parece que o vendedor está fazendo um favor para você.
Se você pedir mais um sapato para ver, ele já acha que é absurdo. Você já viu 2 sapatos, compra um. Então, isso o brasileiro não está acostumado com isso. Tem um brasileiro, ele está há muito tempo aqui. Quando eu cheguei em Israel, ele estava pelo menos há 30 anos aqui, já se aposentou, etc. Ele me contou que, assim que ele chegou, brasileiro, ele não é religioso. Mas tem algumas coisas que não tem aqui no Brasil, ele viu o Shaon do Shabbat. Mas, pô, legal esse. Shaon do Shabbat. O timer que você bota na tomada. Sim. Aí ele perguntou na loja, assim, tipo, achou interessante, assim, a tecnologia é uma coisa tão simples, pô, que negócio útil, que legal, né? Aí ele perguntou ao cara na loja quanto custa. Aí o cara falou assim, mas o que se importa? Você vai usar isso? Exato, é isso aí. Para que eu vou te dar o preço se você não vai nem usar? Eu vou perder tempo falando para você. É isso aí. Mas isso aí é uma coisa que é da terra, né? Ou seja, a pessoa que chega, principalmente o brasileiro, tem que ir se acostumando, tem que se habituando. No começo você fica um pouco surpreso com a reação das pessoas. Você não sabe como... Aí depois você vai se acostumando. Mas eu não tenho certeza se isso passa, se chega esse dia que você totalmente se acostumou. E eu entendo isso. Você está aqui há 3 anos. Por um tempo, eu pelo menos acho, as pessoas têm um estágio que você tenta se encaixar. E se tem dificuldade, você tenta... Entendo, eu estou novo aqui, você tenta se encaixar e tenta entrar no esquema. Eu acho que eu cheguei numa mascanagem que eu estou satisfeito comigo, que eu nunca vou ter essa coisa 100%, mas que eu tenho que aprender e estou aprendendo, vou percebendo, estou aprendendo a lidar com isso, saber reagir. Eu acho que isso é bom. Eu fiz um comentário com minha esposa, há certas coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você vai fazer Kiddush no Shabbat. Né? A gente vai nas casas, o hábito pega o sal, joga assim, tudo muito rápido, né? Eu falei, é um exemplo simples, mas eu falei, eu não vou mudar assim, a maneira, eu não preciso fazer isso, eu posso conviver como você falou, a gente pode conviver, mas não temos que fazer exatamente dessa forma. Né? A gente pode conviver com isso, algumas coisas adaptar, né? A questão de ser objetivo é uma coisa boa, a gente tem que aprender, as pessoas são muito objetivas. Eu fui num médico hoje, foi assim, sei lá, 10 minutos, né? Muito rápido, ele fez rapidinho, deita aqui, né? E é tudo muito rápido, assim, muito objetivo, né? Desde que aperta uma vez assim, eu já viro as costas, sabe? Mas é para eu botar o sapato de volta, você fica meio assim, não sei o que fazer agora. Mas, Baruch Hashem. Mas aprender a lidar, assim, a questão, ônibus, por exemplo, o pessoal sobe em triângulos. Você tem que aprender a subir no ônibus, você tem que subir no ônibus, no final das contas. Você não pode ficar de fora. Exato. Mas você mora... Quanto tempo você está aqui em Modena? Não, eu estou aqui, basicamente o tempo que eu estou em Israel, eu estou aqui. Você não foi para o mercado que ele está? Não. Essas coisas, não? Não foi. Não foi, não. A gente por um lado, economiza bastante dinheiro. Exato. E a gente tinha amigos, né, que nos receberam, então a gente foi se adaptando. Entendi. Você escolheu aqui por algum motivo especial? Por que aqui não Bnei Brak ou sei lá, porque qualquer outro lugar? As pessoas que nos ajudaram em todo o processo, algumas moravam aqui. Então a gente acabou ficando perto de onde eles estão. Ficando perto dessas pessoas. Aqui também só tem ortodoxos, né, Haredim. Então ajuda também, facilitou também a nossa adaptação. Você acha que já estava adaptado já? Já era? Não, a adaptação é um processo. Eu estou adaptado, mas eu vejo que tem várias coisas que ainda a gente está aprendendo, a gente está... O que você acha que tem que aprender ainda? Não, eu acho que o principal eu acho que a língua, quando falar fluentemente, ajuda muito. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto que dificulta. A gente fala, mas você falar fluentemente, você poder conversar com as pessoas. Então isso, eu acho que faz com que a adaptação seja completa.
E, além disso, tem muita coisa. O judaísmo é muito rico, né? Então tem sempre algo novo, tem sempre... Isso tem. Né? Então você vai se adaptando, você vai aprendendo. Então, assim, você fala para você está 100% adaptado? Não, eu estou já bastante adaptado, mas tem muitas coisas que nós estamos ainda nos adequando. Você se vira, Por muito tempo eu tinha alguém que sempre me perguntava, mas você já lê jornal? Você já consegue ler jornal? Aí eu sempre respondia, eu não leio jornal por princípio. Essa é uma boa saída. Tipo, eu não tento, então eu não sei. É uma boa saída. Eu não tenho jornal, porque até para israelense, assim, é uma coisa assim... Todo mundo vê isso como muito óbvio, assim, que ler jornal não é uma coisa muito, talvez positiva, até porque tem jornal Haredi, etc., mas alguém que não lê jornal, você tá... É uma malá, assim. E eu explico já nesse cara, eu para sentar e ler hebraico é um esforço. E para eu sentar e me concentrar e me esforçar para ler um texto em hebraico, um parágrafo, eu vou abrir um livro de Torá, vou ler uma lahá. Não vou ler um jornal. Exatamente. Então, o pessoal distribuindo essas coisas. O hebraico é muito rico, né? Você lê, por exemplo, eu estava estudando com um Rav, um livro do Ramchal. Um hebraico... Mesillat Yesharim, Nefesh HaChaim? Sim. Mesillat Yesharim. Aí você lê o Nefesh HaChaim. Já é um pouco diferente a linguagem. Aí você lê o Rambam e o hebraico falado na rua. Então, é muito rico. Tem que ter paciência. Né? No começo você fica um pouco impaciente, porque você quer aprender, você quer falar, e é muita informação. Mas agora... Mas você vivendo, cara... Agora, pelo menos, assim, a gente começa a falar um pouquinho, já alivia um pouco. Você fala com os vizinhos, tal, você consegue entender? Eu consigo. Vou na casa das pessoas, não falo fluentemente, mas já dá para comunicar. Você sai daquela situação que você não fala. Agora, uma coisa que talvez foi bom, mas dificultou. A gente fala inglês, eu e minha esposa. Então, isso foi bom, porque muita gente fala inglês, mas atrasa a tua aprendizagem do hebraico. Porque você fica você puxa para o inglês. Né? Ou você não se obriga, né, a falar. Exatamente. Ou o contrário, muitos israelenses veem que você tem dificuldade de formar uma frase em hebraico, aí já parte para o inglês, porque ele quer treinar o inglês dele. Exatamente. Aí você acaba mas às vezes eu chego numa pessoa e pergunto se ela fala tá me dando anglit? Ela fala não, eu falo, puxa, agora eu vou... É bom. Mas eu já preparo ela, que eu não falo hebraico tão bem também. Mas te falar, minha esposa, ela, de vez em quando, ela fala, não falo hebraico. Aí as pessoas falam, não, mas você fala hebraico tão bem. Só que essa frase, de tanto ela falar e eu não falo hebraico direito, ela já falou tantas vezes que já foi pessoa com experiência. Então, não, responde. Mas as pessoas têm que falar devagar, têm que avisar, etc. Agora, eu vejo assim, se você falar, as pessoas ajudam. Eu fui fazer um teste de... Quando o pessoal percebe, cai a ficha que você não sabe hebraico direito, aí ajudam. Eles ajudam. Fala, desculpa. Eu fui fazer vistoria de carro, né? Eu fui fazer vistoria e mais complicado, fica um cara embaixo com o microfone, enfim. Aí eu falei, olha, Savlanut, ani lo medaber ivrit kolkach tov, ani oleh hadash. Quando eu falei isso, ele, me ajudou em tudo. Em tudo. Impressionante. Ué. Aí, não, faz isso, tal. E me ajudou até o final. Falei, não, porque a vistoria aqui é completamente diferente do Brasil. Completamente diferente. É uma loucura. Eu te falo, eu descobri um macete de negócio de vistoria de carro que você pode pagar um mecânico para fazer. Que ele faz isso. Qual é a malá disso? A vistoria em si custa, sei lá, 100 shekel mais ou menos, 100 e pouco. O cara eu paguei, sei lá, talvez 200 ou 300 shekel, uma coisa assim. Só que o cara faz a própria vistoria dele antes, para ele ter certeza. Não só o cara, tipo, o trabalho, etc, ele faz isso, você deixa na mão dele, etc, ele faz essa coisa para ter certeza que tá bem. E meio que ele que garante que o seu carro vai passar na vistoria. Porque não só ele fez vistoria, o cara conhece os caras lá, entendeu, ali da coisa. Entendi. Entendeu? Então você meio que tá... Apesar de que
Ninguém vai te enrolar, etc. Foi tranquilo. Baruch Hashem. Não que eu tenha muita experiência, já ouvi a história. Aí tinha um problema, levei na oficina, a pessoa consertou, voltei. Onde você tem? Tem aqui na cidade ou você tem que ir para Modena? Né? Então, tem que ir para Modena. Só tem lá. Então, mas você teve que consertar a coisa. Eu tive que consertar. E isso é que me falaram, que de repente aí que o pessoal pode fazer algum macete, tem combina, as mecânicas ficam ali perto, tem combina, não sei o que lá. Eu não sei até quando é verdade que realmente... Não, mas eu acho que não tinha jeito, porque era um problema no freio, no pedal que não acendia a luz do freio. Tinha que consertar, não tinha jeito. Não era só uma luz, porque se for uma luz assim para trocar, eles trocam na hora, no mesmo local. Atrás eles trocam, mas se é uma coisa assim, não tem jeito. Tem que... você pode entrar na fila de novo e se for no mesmo dia, você não paga de novo. Exatamente. Não, eu tive... mas eu acho... Não sei, eu fui uma vez, pode ser que o dia o cara tava de saco cheio, o cara nem olhou direito as luzes, nada, entendeu? Tava nem aí. Então, não sei. Baruch Hashem. Que eu tava falando... outra história, eu lembrei uma vez eu estacionei, eu tava indo com minha esposa... Marcelo Rasmal Home Center, alguma coisa assim do gênero. Então eu estacionei, só que era de noite e tinha uma placa com um desenho, um negócio de guincho, alguma coisa escrita, eu não entendi direito. Se ali não podia de jeito nenhum, ou só um horário, era só para caminhão, estacionamento, ou o desenho do guincho era ameaçando se você estacionar ali naquele horário. Eu não tinha certeza se eu entendi a frase. E tinha um cara na vaga do lado que estava mexendo no carro dele abriu o capô assim, tava mexendo no motor, alguma coisa assim. Eu virei pra ele e perguntei, poxa, pode estacionar aqui? No final das contas? Aí o cara respondeu resmungão, assim, lê, você não sabe ler, não? Olha, tem a placa aqui, você não sabe ler, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, não sei ler direito. Eu sou ler Hadash e tal, não tenho certeza. Tipo, não sei ler direito hebraico, é difícil ler. Você, ter certeza que você compreendeu o texto, né? Aí ele tirou a cabeça, assim, levantou, assim, aí eu já tava indo embora, assim, só, respondi também, resmungo com outro resmungo. Aí ele levantou a cabeça, assim, ficou pedindo desculpa, aí começou a falar inglês comigo, não sei. Aí, com outro tom de voz, assim, outra coisa, assim, porque em hebraico, ele ouve em hebraico e responde resmungão. Exato. Mas, assim, a mais importante, assim, para nós, para a vinda, foi toda a história, né, como a gente... Passou todo o processo de... Mas conta, desculpa, a gente divergiu o assunto. Exato. Eu ouvi falar muito de você e fala de onde você veio, para onde você vai, por onde você passou, como você chegou aqui. A gente é uma história muito longa. Eu vou quantos detalhes você quiser, sem detalhe, com detalhe. Tocar talvez nos pontos principais. E eu tenho curiosidades específicas de vez em quando. Não, tranquilo. Se você já come semente... semente de girassol. Você come semente de girassol? Sabe, garinim? Sei. Aqui o pessoal... Você não pegou esse hábito ainda? Não peguei. Tem que estudar em Estivar uns 2 anos. O pessoal come muito. Não, o pessoal gosta muito. Isso é meu ônibus Shabbat. Mas, desculpa, enfim. Fala. Não, tranquilo. Assim, da minha parte, assim, houve uma busca muito grande. Eu quando tinha mais ou menos 15 anos, eu tive uma experiência... Eu estava com os amigos, a gente estava indo para um bar, né? E no caminho, assim, numa fração de segundos, eu falo assim, o tempo de uma respiração. Eu senti uma coisa muito forte. E eu senti, naquele momento, que era o Criador, né? Deus. Você fala assim, mas como é que você vai sentir que é Deus? Muita gente que nasce, né? Nasce que é judeu, nasce como judeu, pensa, mas como é que você vai saber que é Deus? Eu falo, gente, e Avraham Avinu? Como é que ele sabia? E Sara? E Avimelech? Como é que ele sabia que era Deus? E Bilan? Então, Deus, ele pode se comunicar com qualquer criatura. E ali, quando aconteceu aquela experiência, eu comecei a buscar com muita força. Mas você estava andando assim? A gente estava indo, eu estava no carro com um amigo, e numa fração de segundos eu senti uma coisa muito boa, muito forte. Quando eu cheguei no bar, eu me senti assim, estranho naquele local. Eu não me senti bem. Eu falei, cara... E você costumava frequentar esse tipo de lugar, né? Claro, a gente saía com os amigos. Naquele dia eu falei,
eu me senti mal naquele local. Você entendeu o que era na hora ou isso você explica hoje, é claro para você hoje? Na hora eu entendi que era Deus. Entendi. E que eu queria buscar Ele, eu queria sentir, eu queria saber onde Ele estava. A única coisa que eu sabia... Sua família era alguma coisa religiosa? Tinha alguma coisa, não? Minha família era católica. Então tinha uma noção talvez de religião, que existia um criador e alguma coisa assim. Mas eu sabia que não estava ali naquele local. No catolicismo. Não estava ali. E aí começou uma busca muito grande. Eu conheci muitas religiões, muitas mesmo. Eu comecei a buscar com muita intensidade, muita força. O motivo de tudo isso. Tem várias explicações, mas uma das coisas, a minha família, a família da minha esposa, tem pessoas que eram judeus e se desviaram. Então a minha família... Poucas gerações? Não poucas gerações. A família da minha esposa menos gerações. A minha mais gerações. Pessoas que vieram de Portugal, no caso da minha esposa da Polônia. Antes da Shoah? Ou... Eu não tenho certeza. Mas mais ou menos? Mais ou menos. Entendi. Agora, da minha família foram pessoas que vieram de Portugal. Então, há uma grande possibilidade da questão dos Anusim, existe uma grande possibilidade. Por isso que eu coloquei o sobrenome Castro. Porque Castro é um sobrenome de Anusim. E é um sobrenome da minha família mesmo, dos antepassados. Então, talvez seja isso, eu não sei, mas eu comecei realmente a buscar muito. E aí comecei a ler a Bíblia como se mais ligado a evangélicos, coisas assim. Entendi. Aí participei de algumas igrejas evangélicas. E isso após... com 15 anos ainda? Não, isso eu já estou avançando um monte. Estou resumindo essa fase. Já avancei muito. Aí passei a ser um líder, né, digamos um pastor, né? Mas nesse meio tempo você já era casado? Você casou nesse meio tempo? Eu casei quando eu passei a ter essa função de pastor, eu já era casado. Dentro da igreja evangélica que você estava, que você foi buscar, você não criou uma coisa nova, você cresceu ali dentro da organização que você já... Não é que eu cresci, eu comecei a ler a Bíblia, aí passei a participar... Você criou um grupo, começou a criar isso? Primeiro eu participei de uma organização já existente. Entendi. Aí... Com o tempo, a gente continuou buscando. E eu tinha o sentimento de que tinha algo errado ali. Não batia algumas coisas, tinha alguma coisa que não estava certo. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a estudar e a entender melhor. Nesse meio tempo, a gente viu um anúncio de tipo uma organização messiânica, judeus messiânicos. Aí a gente se interessou de ir nesse local. Quando a gente foi a primeira vez que nós tivemos contato com algo, não é judaico, mas tem alguma coisa ali. E aquilo foi muito forte para a gente. A gente sentiu algo assim muito forte, que tocou muito a gente. Tipo, sabe aquela coisa... Você está buscando algo, você fala, está ficando quente. Falei, puxa, tem alguma coisa aqui, né? Que a gente estava buscando aquela sensação que eu tive, né? Quando eu tinha 15 anos. Eu estava buscando, não tinha encontrado ainda. Mas você sentiu essa sensação perto de novo quando chegou? Tipo, te lembrou isso? Não só nesse momento, mas em alguns momentos eu lembrei agora daquela brincadeira que a gente fazia, né? Tá esquentando, está chegando perto. Acho que em cada parte da jornada tinha alguma coisa que me dava uma indicação para que eu seguisse o caminho. Quando aconteceu isso, aí eu comprei uma Torá da editora Sefer. Aquela azul que tem exatamente. Exatamente. Quando eu comecei a ler a Torá,
foi algo que começou a trazer uma mudança muito grande. Peraí, você comprou isso porque você estava envolvido com esse... Eu conheci com o judaísmo messiânico. Exato. Então eles têm esse livro, eles compram isso. É uma mistura, né? Entendeu? É uma mistura de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu comprei esse livro. E duas coisas que foram marcantes. Começar a ler esse livro, né, a Torá, e começar a fazer o Shema. Mas deixa eu entender uma coisa. Em princípio, o pessoal evangélico, a Bíblia, tem o Tanakh também. Também tem o Humash. É impressionante. Qual a diferença dessa Torá da Sefer? É impressionante. Só porque tem Rashi? Não, é algo a mais. A tradução Além diferente. de ter erros na tradução, tendenciosos, parece que é bloqueado. Você não consegue captar. Não sei se você entende, mas, por exemplo, quando eu peguei a Torá da Sefer e vi com o comentário do Rashi, começou a abrir a minha mente. Quando você lê o livro junto com o Novo Testamento, eu não sei te explicar, mas é uma coisa que a pessoa não consegue entender nem enxergar. Mesmo o Pshat, sem nem Rashi. O Pshat. Porque está tudo distorcido, tudo está voltado... O Novo Testamento ele foi criado, ele é um livro inventado. Ele foi criado assim, com uma história criada, não é uma história real. Então foi criado e criou muitos links com o Tanakh. Então ele foi propositadamente. Então quando você lê, estando sobre essa perspectiva cristã, a mente da pessoa está aprisionada. Entendi. Então ela fica num círculo vicioso. Não sei se você está... Eu consigo imaginar, entender? Se alguém faz uma tradução tendenciosa, você fica preso no mesmo círculo vicioso. Você pensa na mesma coisa. Você não consegue captar o que está escrito realmente ali. E até hoje, as pessoas que estão no cristianismo, eles não conseguem captar isso. Para eles é uma coisa... eles não têm a Torá. Embora ele tenha ali o Tanakh, e está escrito lá Gênesis, mas não é Torá, não entra, eles não captam. Falta uma coisa para absorver, falta aqui do chá da coisa. Falta aqui do chá. É isso aí. Falta uma mais... Porque eu lembro quando comecei a ler a Torá, e depois, especialmente depois da conversão, poxa, a Torá a palavra de Hashem, é Hashem falando com a gente, é muito forte. Tem aqui do chá, e somente em hebraico. Então é algo assim que não tem lá. Isso, até agora você está falando do Pshat, tipo, depois disso tem os Remazim. Exato. Não, e a gente, eu estou estudando a Masechet Brachot. É impossível você entender o Tanakh sem a Gemara. Sem a Gemara, é impossível. Mas enfim... Aí eu comecei... Você começou a falar que irá te chamar, tipo, todo dia... Exato, aí comecei a modificar. Aí eu me desliguei da organização que eu estava, essa igreja, e fui me desligando. Depois me desliguei dos messiânicos também, porque... E eu falei, puxa, eu vou consertar isso aqui. Na minha mente, eu vou consertar isso. Então, a gente começou a estudar, eu falei, gente... você e sua esposa, quer dizer, ou a família? Já tinha um grupo já. Tinha um grupo. Já tinha um grupo acompanhando. Que isso, em princípio, assim, eu entendo, assim, eu estou conversando com você tem essa ânsia, essa sede, essa coisa, mas, e a sua esposa e a sua família, todo mundo ela poderia... da mesma coisa. Ela também tinha esse sentimento. Também a mesma coisa. Cara, isso é uma ciatar desmaiar, porque... Não, isso é uma coisa ela poderia chegar e dizer, cara, você está enlouquecendo. Ao contrário. Todo mundo na mesma... Impressionante. Na mesma... Impressionante. É uma coisa peculiar. Não é normal. Mas foi todo mundo assim, na mesma... E aí eu comecei a participar de programas de rádio, de televisão, e começou a atrair muita gente. Não só na cidade, no Rio de Janeiro. Mas chamavam programas de rádio tipo FM, essas coisas? Ou coisas específicas? De debates. Ou coisa evangélica, esses programas evangélicos? De debates. Eram debates na rádio e na televisão. E como eu estava fazendo todas essas modificações, então eu criava nos debates uma certa polêmica. Porque a gente começou a pensar, peraí, gente,
Essa coisa de trindade está errada. Não existe isso. Achei errado. É muito simples. Está errado isso. Mas ainda a gente estava ainda preso àquele par. Mas a gente quebrou começou a quebrar esses conceitos. Mas ainda preso. Porque, na verdade, é uma lavagem cerebral. E uma coisa... Muita gente não entende isso, mas é uma prisão espiritual. Você fica preso ali. É uma prisão. Mas a explicação do Rani é uma mágica que tem uma coisa te agarrando e te puxando para baixo. É isso aí. É isso aí. Uma coisa não, várias, mas... Várias coisas. Exatamente. É uma prisão. Várias. Então, a gente começou a sair, é como se você imagina uma fortaleza, a gente foi saindo... Aos poucos. Aos poucos. E junto com a gente, um monte de gente seguindo a gente também. Uau. Aí, até que chegou o ponto... Um monte, qual ordem de grandeza? Quantas pessoas estavam... 17 comunidades no Brasil. Comunidades, não é 17 famílias. Comunidades. Europa, Estados Unidos, viajava para os Estados Unidos, viajava para a Europa. Alcançou assim, muita gente, porque eu comecei a fazer os vídeos na internet. Os vídeos alcançaram 3 milhões e 500 mil pessoas. Então, a gente começou a organizar comunidades, com líderes locais, a gente visitava as comunidades, eu ia pessoalmente visitar. Então, no Brasil... E da Shiurim, etc., para as pessoas? Da Shiurim, tinha o Shiur na semana, eu postava o vídeo. E a gente foi... o pessoal foi acompanhando basicamente essa sua evolução, essa sua quebrada, saída da fortaleza? Eu falei, pessoal, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar isso aqui, eu vou fazer um Novo Testamento. Tem muito erro. Cara, é muito erro. É impressionante. Assim, você vai ler no Novo Testamento... Mas você quer dizer contradição? Eu vou te dizer para você. Você vai ler lá no livro de Atos, que Abraham Avinu, Sara e Jacob está enterrado em Shechem, onde Yosef está enterrado. Erros absurdos. Profecia. Mas isso não poderia alguém dizer, tem um erro de chegar até Tout Sofer. Tá bom, vamos lá, vamos outro erro. Outro erro. Tem mais de uma vez, vou citar uma vez, uma profecia. E ele será chamado Nazareno. Ok, vamos procurar no Tanar. Em lugar nenhum, não existe essa profecia. Alguém está dizendo que tem essa profecia antes que não existe antes. Não existe. Aí tem citação de um profeta, está no outro profeta. Aí fala assim, não, ele é da tribo de Levi, da tribo de Judá, e por isso que ele é o Messias. Como? Se a tribo vem do pai. E se eles dizem que ele foi gerado pelo Espírito Santo, como é que ele tem tribo? Isso é um erro que talvez... você não tem como dizer que é... Não tem como. Erro de cópia. Na verdade, a gente sabe que, na verdade, existe a história que, na verdade, foi um romano. Mas tudo bem, eles acreditam que foi o Espírito Santo. E alguns dizem que foi um romano. Mas seja o romano ou o Espírito Santo, não pode ser a tribo. Não tem tribo. Não tem. Não foi o Espírito Santo, né? Não é uma coisa, não é muito problema meu, não é uma coisa que... mas você entende? Não faz sentido. Aí eu comecei a ver essas coisas. Aí tem 2 genealogias para provar que é da tribo de Judá. Mas a prova seria materna, então, no caso. Melhores hipóteses. Não, é absurdo. Tem 2 genealogias. Uma segue de Davi, Shilomo. A outra, Natan. Ou seja, as duas são contraditórias. Aí fala, não, um é da mãe e outro é do pai. Para que da mãe? Se a tribo vem do pai. Mas e para que do pai se não tem pai? Não tem pai. Então, assim, isso eu estou te falando. Assim, aí você começou a achar que tem muito erro. Cara, é muito erro, mas é muita contradição, é muito erro. É muito erro. Por exemplo, vou dar assim, só alguns exemplos. Eles falam, não, segundo o cristianismo, acabou a Torá, Deus agora escolheu as nações, o povo judeu não precisa mais. E Deus fez uma nova aliança com as nações. Onde é que eles tiram isso? Do livro de Jeremias, Irmiarro. Aí você vai ler o texto.
Tem lá a palavra nova aliança. Com quem? Com a casa de Judá e com a casa de Israel. E depois o que é que fala no texto? Fala que a Torá vai ser internalizada no coração, não tem anulação da Torá. E para completar, você continua a leitura da profecia, Deus fala, eu jamais rejeitarei Israel. É o contrário. Então, assim... E isso na tradução tendenciosa, eles... Não, mesmo na tradução deles está escrito isso. Mas ninguém presta atenção. Não enxerga. É uma prisão espiritual. É impressionante. Aí quando assim, eu comecei a estudar... Você precisa reescrever e consertar todos os erros? Eu cheguei a escrever... Terminei. Terminei, escrevi, a pessoa revisou. Quando estava pronto, aí eu falei, agora eu vou fazer a última análise, né? E na mesma época aconteceu que estavam os jovens, foram lá, a gente fez um futebol, foi jogar juntos, tal, turma. E eu machuquei nesse dia, e machuquei assim, forte, torci o pé e fiquei mais ou menos uns 2 meses fiz fisioterapia, tudo. Mas foi Minas Chamai, foi bom, porque eu parei e eu consegui assim aprofundar o estudo. E quando eu estudei, realmente comecei a estudar, chegou um dia que eu lembro assim, como se fosse hoje. Antes de dormir, eu sentia assim como se num momento saiu aquela força, sabe? Aquela coisa que aprisionava a minha mente. E quando aquilo assim saiu, no dia seguinte eu fiz assim, eu vou pegar todas as profecias que eles usam para provar que o Messias dele é o Messias. Enfim, todas elas fora de contexto, é impressionante. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem um vídeo no meu canal. Qual o nome é o quê? Yeshua não é o Messias. Esse é o nome do vídeo. No final desse vídeo foi muito forte, porque no final eu falei, gente, quando eu acabei, eu fiz assim, eu adiantei um pouco, deixa eu voltar um pouco a fita. Quando eu descobri isso, eu sentei primeiro com a minha família, expliquei, estudei, todo mundo estudou, e todo mundo captou, porque a gente estava acostumado a isso, não era uma coisa anormal, a gente estava acostumado a estudar, se isso é verdade, a gente mudava, a gente não era preso, então não era assim uma coisa... Aí eu chamei todos os líderes no Rio de Janeiro, a gente foi num hotel, passar o dia no hotel, né, e para reunir, para se isolar, para realmente estudar, e passamos o dia estudando, aí estudei com eles. Acabamos de estudar e eu falei, e aí? Eles falaram, ele não é o Messias, não. Isso é mentira. E agora? E agora faz o quê? Aí eu falei, eu tenho uma ideia. Vamos marcar uma reunião com todas as comunidades ao vivo. E eu vou dizer que é uma reunião importante e não vamos falar o assunto. Aí marcamos. Mas como essa assim? reunião está tipo, na internet. Por Zoom ou... Webex. A gente usava um programa... Skype? Webex. Webex. Mas com a comunidade ou com os líderes pelo mundo? Todas as comunidades. Todo mundo sendo no mesmo lugar e vê o vídeo. Exatamente. Entendi. Reuniu todo mundo, ninguém sabia o motivo da reunião. Aí eu fui, gente, vamos estudar as profecias, que é dito, né, que ele é o Messias e tal. Aí eu fui, uma por uma. Está na internet. Não pode ser, é impossível que seja. Está fora do contexto. Aí quando chegou no final eu falei, gente, é o seguinte, nesses 2000 anos o povo de Deus está certo, Yeshua não é o Messias. Uau. Aí foi, assim, a sensação que nós tivemos na época foi uma libertação. Uau. É uma sensação, assim, você saiu de uma prisão. A gente sentiu uma libertação, mas uma coisa assim, parece que a sensação é sair de uma prisão. Aí o pessoal falou, não vai colocar na internet, eu coloquei na internet. Qual foi a reação das pessoas ouvindo isso? Foi de silêncio ou de pessoal Alguns gritou? saíram da sala. Simplesmente saíram da sala, levantaram e foram embora. Mas a maioria acatou a princípio. Hoje nós temos
17 comunidades. As mesmas 17? Mas menos pessoas. Bem menos. A gente tem tipo, hoje 40% das pessoas. Um pouco. É até bastante. É um pouco menos. Eu acho que menos. É até bastante. Não, 30% a 40%. Temos 42 pessoas convertidas. Essas 40% são quantas pessoas no final das contas? Hoje, mais ou menos. Não tenho como mensurar, mas nós devemos ter mais ou menos, eu acredito, 250, 400 pessoas no máximo. Então, de 250 a 400 pessoas, 42 se converteram. Hoje, 15 estão no processo de conversão. 15 estão aqui em Israel. Não, estão no Brasil também. Então, no Brasil, vem alguns que tem que vir para cá ainda. Fazem conversão. Entendi. Mas tem uma coisa legal, um detalhe importante. Quando eu coloquei na internet, aconteceu algo muito, muito interessante. Porque várias pessoas fizeram vídeos para contestar. Uhum. E eu fui refutando um por um. Pessoas que eram da comunidade saíram? Dessas pessoas levantaram e saíram? Pessoas da internet? Da internet. E tem um vídeo, o último que eu fiz, que é muito assim, eu trato ponto a ponto. Tem coisas que realmente assim, se a pessoa escutar o vídeo com racionalidade, ela chega à conclusão que é impossível ele ser o Messias. É uma grande mentira. É uma mentira que perdura 2000 anos. E você me pergunta, mas por que pega essa mentira? Porque é cômodo você acreditar que você vai para o céu, porque uma pessoa fez o trabalho por você e você só precisa acreditar nele e não tem nenhum esforço. Então, assim, engana que eu gosto. Você entende? Engana que eu gosto. Essa sensação, porque é uma grande mentira, é uma grande ilusão. Ou seja, a pessoa não faz nenhum esforço e ela vai para o céu. Ela é considerada uma pessoa espiritualmente super elevada, quando na verdade é tudo uma grande mentira. Ou seja, a pessoa só vai se dar conta disso quando ela sair desse mundo e ver que ela foi enganada. Mas enquanto ela está aqui, ela se deixa ser enganada. Então, é uma mentira conveniente. Eu me converti há 3 anos. Puxa, você tem que se esforçar para estudar, é muita coisa, eu tenho muita coisa para aprender. Não é uma coisa assim, não é uma mágica. Não é uma mágica. Você tem ajuda, você tem que educar, você tem... quanto mais você estuda, mais você sente a gente fala, que educar, para quem não entende isso, a presença de Hashem, né? A gente sente cada vez mais proximidade. O Shabat é algo impressionante, que é indescritível, mas tudo isso tem esforço, não é por osmose, não é que você de repente vai receber. Então, o que leva muita gente a seguir isso é que é uma mentira, mas que é conveniente. E a pessoa, ela, embora esteja espiritualmente preso a uma prisão espiritual, ela acha que ela é uma pessoa extremamente espiritual e que ela vai para o paraíso mais elevado que existe no céu. Então, é um grande engano. É impressionante. É impressionante. Talvez as pessoas não tenham um bom exemplo de falar. Eu acho talvez só que o pessoal fala muito, só tem em Israel, algumas coisas que só tem em Israel. Exato. Só tem em Israel, o pessoal, assim que faz aliar, a maior parte das pessoas, poxa, que legal, o ônibus está escrito Shabbat Shalom, Hag Sameach. Pô, todo mundo pensa isso. Pô, que legal, eu posso falar Shabbat Shalom pro motorista de ônibus, pro caixa do mercado, etc. Pô, é muito maneiro isso. Só que depois você tem umas coisas que só tem em Israel, pô, que vira de Tzadikim, só tem o Kotel. Você tem os maiores rabinos da geração, são gênios. Por gênios, assim, você tem acesso, consegue berachar e você tem exemplos. Jirabanim, cara, tem um... De falar, Baruch Hashem, eu tive a oportunidade de rezar no Minyan dos Mekubalim, na cidade... Amém. No Minyan de Mekubalim, na cidade velha.
Cara, cara, assim, você tem um exemplo, por mais que assim, eu leio hebraico mais devagar, eu sempre sou um dos últimos a terminar a tefilah na sinagoga, etc. E por mais que eu ache que, estou super inspirado, estou me concentrando, não estou rezando com pressa, a sensação que eu tinha é que eu pareço uma criança apressada que quer terminar logo, assim, a tefilah, assim, porque o pessoal, cara, rezando, assim, Rosh Hashivá de Betel, assim, rezando com kavanot, só a sensação daquela sinagoga, os velhinhos de Mekubalim ali de branco, Shabbat, cara, assim, é uma inspiração, é uma coisa, e é um exemplo tão alto, assim, é uma coisa, pô, eu queria ser que nem você, quando crescer. É impressionante. E aqui em Israel, aqui em Israel você tem exemplos, assim, tão... uma época eu ia num shurim em Bnei Brak de velho, shur de senhores velhos, assim. E é um exemplo de... Como é que eu vou explicar isso? Todo mundo chegava antes do rabino. O rabino chegava e ninguém falava nem shalom. Do tipo assim, alguém chegava primeiro, já botava a Guemará assim na frente do lugar do rabino, etc. Preparava o lugar dele, todo mundo sentava, etc. O rabino chegava, todo mundo levantava de respeito, não sei o que, ninguém falava nada, ninguém fazia um barulho, um pio, nem falava shalom para não perder tempo. Sentava, pá, não sei o que lá, abria a página, ficava muito silêncio assim para achar onde a gente parou ontem. Começa a estudar e assim, ninguém interrompe, ninguém levanta, ninguém... Você pode falar coisa pertinente, perguntar dentro do estudo, etc. Mas ninguém diverge o assunto, ninguém faz barulho, ninguém interrompe, ninguém atrapalha. Concentrado. É uma concentração, é uma coisa impressionante que... E eu me sentia assim, a criança inquieta ali, porque os velhinhos chegavam de bengala, com outro acompanhando, assim, os caras assim com um aparelho de ouvido, bem velhinho, um shur que tinha mais de 40 anos ali. Puxa. É uma inspiração, assim, que é uma das coisas que eu digo que só tem Israel. Assim. Não, só tem Israel. Eu vou numa sinagoga no Shabbat, assim, que, como você estava falando, eu estava lembrando, a reza é bem assim, é muita kavaná. E no Kabbalah de Shabbat, assim, é algo muito especial. Eu até falei para minha esposa que o pessoal aqui recebeu a gente muito bem, a gente sempre convida a gente para o Shabbat, mas eu até falei para minha esposa, na primeira seudá, na sexta-noite, não vamos aceitar convite não, porque eu quero desfrutar, porque é tão gostoso, assim, pelo menos a minha sensação, eu não sei se é todo mundo, mas a primeira seudá, ela tem algo muito especial. Então a gente gosta de ficar em casa, de boa. Em casa. Aí quando o pessoal convida, a gente fala, vamos para a segunda. A gente desvia para a segunda. A primeira a gente quer ficar porque é uma coisa só vivenciando. E só depois da conversão. Só depois, porque tem pessoas que guardam, assim, não é guardar. Eu explico isso para até o Bnei Noach. Tem muita gente de Bnei Noach que a gente cuida também, não pode guardar o Shabbat. O Shabbat só pode ser guardado pelo povo judeu. Então, quando ele observa, ele tem que fazer uma melachá. De propósito. De propósito. E é feito isso, enfim. E quem também está no processo de conversão. Mas, assim, o sentimento do que é o Shabbat só depois da conversão. E você sente isso mesmo? Eu sinto. De repente? Não. Eu já fazia observava fazendo uma melachá. Mas sem comparação. Sem comparação. Só que não foi assim, as coisas não foi assim no primeiro Shabbat, não, as coisas vai entrando aos poucos. Vai entrando aos poucos, não é eu falo para as pessoas, não é nada mágica, a gente sai do mundo do conto de fadas para o mundo real. Então você sai do conto de fadas, de uma espiritualidade que na verdade é só uma ilusão, para uma espiritualidade real. Agora, essa espiritualidade real, ela não assim, não é mágica. Não é de graça, não é de repente. Não é de graça, não é de repente, você tem que progredir, tem obstáculos, tem dificuldades, tem uma série de coisas que não... Você se converteu aqui em Israel, então, no final das contas. Você não tem como comparar o Shabbat fora de Eretz Israel, o Shabbat aqui... Não, a gente espero nunca sair. Baruch Hashem, eu não recomendo, realmente. Nahon. Que te falar, passar Shabbat assim, eu morei por alguns anos em Bnei Brak,
Uma vez uma pessoa do Brasil veio passar Shabbat assim na minha casa e a gente saiu assim pela cidade. Eu não lembro porque a gente foi passear ou foi comer na casa de outra pessoa, qualquer coisa do gênero assim, olhou assim, cara, a cidade inteira, o município fecha. Exato, E vira uma cidade de crianças. As crianças aqui também deve fechar, provavelmente. Na rua, fica as meninas jogando elástico, exatamente. As crianças com bimba descendo a ladeira. Exatamente. Na cidade de criança, assim, aí falou assim, cara, isso parece o Gan Eden, assim. A pessoa que não é religiosa ela falou, isso parece o Gan Eden. Olha que maravilha para as crianças. Não, é impressionante. A rua inteira, não sei o que lá, que coisa boa, dar uma do chá, assim. Não, parece que você volta ao passado, porque hoje as crianças estão presas na televisão, videogame. Né? Você vê as crianças aqui brincando realmente. Com uma liberdade, isso é tão bom. Baruch Hashem. Mas aí, mas peraí, deixa só uma coisa cronológica para não perder. Você fez esse vídeo no Webex, o pessoal rebateu, você rebateu o rebate, e aquele livro você acabou não publicando, o que aconteceu com isso? O livro foi... Jogou fora? Deus me livre. Deus me livre. Mas graças a Deus. Não publiquei. Isso foi quando? Quanto tempo atrás? Qual ano que foi isso? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então, a partir desse ponto, você levou 2 anos para chegar em Israel. Como é que se desenrolou? O que aconteceu? Mais ou menos 1 ano. Todo esse processo foi um pouco conturbado. Havia... Mas por quê? Qual o problema? Você comprou passagem na Varig? Não, Varig não existe mais. A gente passou muito ataque na internet, muitas difamações, muito ódio também. Imagina, a internet é a cidade, a terra que isso não é só assim, não acontece só conosco, isso acontece com muita gente, porque a internet é uma forma das pessoas até projetarem suas frustrações, suas dificuldades e escolhe alguém. Então, eu passei muito por isso. E foi muito conturbado, e também tinha aquelas pessoas, será que ele se converteu mesmo? Será que ele ainda está naquela coisa? Tem gente que desconfiava, é normal também. Mas você falou que queria se converter? Claro, você falou que queria se converter... Não, mas eu passei 1 ano assim, me preparando. Depois mas você já tinha contato com o Gurav? Como é que você sabia o que fazer, para onde ir? Encontrei na época o Rabino Bisker. Ele morava no Brasil na época? Não, mora aqui. Mas como é que você encontrou ele? Pela internet? Pela internet. Aí ele começou a ajudar a gente. Você achou ele na internet e disse pra ele que você queria se converter? Um amigo. Um conhecido. Entendi. Aí você falou que queria se converter, etc. Que conheceu ele, o Ricardo, um grande amigo nosso. E o Ricardo conheceu ele e apresentou para mim. Escuta, Ricardo. Quem é Ricardo? Ele se converteu também ou ele morava aqui? Não, ele está no Brasil. Mas aí ele fez o contato, aí o Rabino Bisker, ele começou a dar assistência para a gente, dar orientação e acompanhou todo o nosso processo. Aí a gente tinha aula pela internet também, a gente já estudava também, a gente já estudava muita coisa judaica, mesmo a gente estando naquela mistura, mas precisa a gente de um rabino, mas precisa de um rabino precisa. Direcionar. Aí ele foi passando, ele fez todo o trabalho de passar para a gente, preparar a gente para o Beit Din. E aí chegamos, Baruch Hashem. Onde? Em Rav Karelis? Nebrak. A maioria, quase todo mundo se converteu no Rav Karelis. Tem um Você já conheceu o próprio Rav Karelis? Não, não conheci, não. Eu acho que ele já faleceu, mas eu acho que ele já não sentava mais no Bedin. Não sentava. E o Bedin dá medo, não, tá? Eu já fui para ajudar a traduzir algumas pessoas. Não, no começo dá, assim. Sei lá, uns 10 rabanim assim, sentam assim. Que eles têm muita luz, assim, não são pessoas assim, são pessoas que têm chesed, mas assim, a gente que está no processo, a gente sente. Fica tenso ouvir como a pessoa fica tenso. Não tem como não ficar apreensivo. Não tem como. E eu passei assim, olha, o último momento foi assim, impressionante, porque até o dia do mikveh foi verificado a Brit, e o Moel falou, para mim tá bom, mas que o outro Moel verifique. Então, estava na hora do mikveh, tinha que o outro Moel verificar. Assim, meu estado, assim, eu estava assim, com uma tensão muito grande, porque eu queria me converter. Aí chegou o Moel
Aí olhou, verificou. Quando ele liberou, olha, foi uma alegria assim. Mas tem que tirar uma ponta de sangue, alguma coisa assim? Não? Isso que é fizeram? depois. Aí depois do teve lá? Depois, aí depois. Antes da. Ou depois, eu nem lembro. Mas eu só lembro quando eu cheguei, antes do mikve, a gente, né, toma um banho assim, bem caprichado, mas eu senti algo ali, olha, nunca vou esquecer. Eu senti assim, é indescritível. 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 E os dias após, por exemplo, a gente que se converte, a gente recebe uma alma adicional. A sensação é diferente. Quando você nasceu, você vai desenvolvendo. Quando você se converte, há uma mudança assim radical. Ok. Então, alguns dias depois da conversão, eu acordei assim e é uma sensação que é difícil explicar em palavras, mas é outro mundo. Não é a mesma coisa. E o Yetzirará? As pessoas falam que depois que se converte, de repente entra o Yetzirará. Não, tem e muita, é mais difícil. Não, tem muita. Eu já passei algumas lutas fortes. É mais forte mesmo. É verdade mesmo, você fala. É verdade. Que de repente que antes não tinha essas dificuldades, essa. Não tão forte. É mais forte. É mais forte. Isso realmente o pessoal fala. No começo eu até achava, não, talvez não seja assim. É assim mesmo. É impressionante. Porque é proporcional. Você ganha uma alma adicional. Então sua alma fica turbinada. Aí vem o Yetzirará compatível. Ou seja, ele é maior do que o que você tinha. Mas assim, tem momentos que eu já pensei assim, nunca pensei assim. É uma coisa forte mesmo. Não é, isso é real mesmo. Isso é real. Eu falo, o grande segredo é saber pedir socorro. Hashem. Mas de boa, então, peraí, você estava encontrando o Rav Brisker, ele começou a te dar aula por mais ou menos um ano, você comprou passagem para Israel e já veio para cá, para Modi'in, e se alugou apartamento, a pessoa te ajudou, etc. Bedin. Parece muito fácil, de boa, então. Não foi fácil, todo esse processo foi muita luta mesmo, muita dificuldade, a gente tinha muita oposição. Muita oposição. Como oposição? Outras pessoas? Não, pessoas na internet. Tinham várias pessoas que criticavam a gente, interpretavam errado toda a nossa mas história. Mas que critica? Qual é a crítica que você está vivendo a sua vida do jeito que a pessoa acha errado? Isso foi naquele momento. Eu vejo assim, eu sempre tentei enxergar as coisas como a Hashem supervisiona tudo. Né? A gente aprende isso. Então, a gente saiu de aquele par, né? A gente saiu de uma estrutura de engano. A gente quebrou um paradigma, a gente enxergou que aquilo era mentira. Então, tem pessoas que se sentem ofendidas, incomodadas, etc. Eu acho que há uma reação, sei lá, espiritual também, que tem pessoas que ficavam com ódio da gente, entendeu? Assim, não havia um motivo real para tanto ódio. Ou interpretava o que a gente fez de uma maneira completamente negativa, entendeu? Assim, mudava a nossa história. Então, não foi assim tranquilo, não. Foi difícil. Eu estou passando assim, estou passando resumo. Mas não foi assim, não. Foi difícil. E essa coisa que você falou, do que os rabinos falam, do Yetzirará, é verdade. É mais forte, a batalha é mais forte. Tem que realmente... E só tem uma forma de sobreviver. Se a pessoa está estudando Torá. Se a pessoa não tem hábito de estudar Torá, ela não consegue. Ela não consegue. Porque o que vai vencer o Yetzirará é se você tem o hábito de estudar Torá. Se você não estuda, eu acho muito difícil sobreviver. A pessoa se converteu ao judaísmo e não pegou o hábito de estudar Torá, olha... Eu não posso afirmar, mas eu acho que a probabilidade de cair é muito grande. Muito grande. Tem que ter proteção, tem que ter Você tem que fortalecer né, porque aí o Yetzirará ele enfraquece. Agora, se você não tem o estudo realmente, e o hebraico,
Não tem nem comparação. Raramente eu estudo português. Eu só estudo português traduzindo o hebraico. Mas livro em português é muito raro. Eu estudo só em hebraico e traduzindo. Porque você sabe, aqui do chá é outra coisa, é diferente. É outra coisa. É outra coisa. Você perde muita coisa de tradução. Mas em tudo isso houve muitas dificuldades, claro. Momentos difíceis, houve uma série de adaptações. Nada é fácil. Passamos várias situações complicadas, difíceis. Você passa também no começo, você não sabe a língua, você passa situações constrangedoras, né? Você passa um constrangimento em alguns momentos. Então existe uma série de coisas que acontecem. Mas isso é parte, né? Parte da vida. Parte da vida. É parte da vida. Não é nada assim, perfeito, nada... Como eu falei, não é um conto de fadas, é a vida real, é a espiritualidade real que se conquista com esforço. Mas Eretz Israel da África é Konim Beisurim. É uma coisa que... Exatamente. Que eu falo, não é só a gente conseguir chegar aqui, mas é a gente conseguir se manter, e é uma coisa todo dia. Exatamente. E também parte disso, eu vejo, os Issurim que a gente passa é essa adaptação, esse choque cultural. E é uma parada que, cara, só quem fez aliar, que vê isso, quem cresceu aqui, talvez não vê isso, ou talvez não dê tanto valor. E acho que para brasileiro é mais difícil. Keneged o quê? Keneged quem? Não, porque o jeito no Brasil, assim, é muito assim, as pessoas são mais assim... trata você de uma forma mais tranquilo. Às vezes até um pouco, pode ser até hipócrita, pode ser, não seja tão verdadeiro, né? Mas a gente cresceu e a gente está acostumado, a gente sabe como é que funciona. Esse é o problema. Aí a gente chega aqui diferente, e as coisas são muito práticas. É como eu falei, eu fui num médico hoje, de ouvido, o cara em 10 minutos resolveu tudo. Deita aqui. Eu falei para ele, agora eu estou ouvindo bem. Achava Lishmoa, estou ouvindo, ele falou. Aí ele falou em hebraico, agora você vai ver coisa boa e coisa ruim. A conversa começa. E aí acabou. Falou, tá, acabou, muito próximo. Bom, próximo. Não tem aquela coisa de você chegar... E tudo bem? Você é de que país? Não tem. Se tem gente esperando lá fora, o cara... Tem gente esperando lá fora e é rapidinho. Maré. Qual o patrolim que você tá, desculpa? Clarita. Então, eu tô na Clarita também. Eu acho que dá ficar otorrinolaringologista, você pagou provavelmente 30 shekel para poder ver ele, né? E esses 30 shekel, eu acho que é por trimestre. Então, se você tiver que voltar nele... Aí não tem que pagar de novo. Dentro do mesmo trimestre. É uma coisa impressionante. Tem que pagar, não está incluído no plano básico, mas você paga 30 shekel, lógico que o médico não recebe só isso, mas também você paga por trimestre. Não, eu pago 50 por mês. Aí eu não pago esses consultas. Esses 30 não tem? Não pago nenhuma consulta. Nem esse negócio. Aí eu pago 50 por mês. Aí não pago nenhuma consulta. Então, mas se não pagar 50 por mês, o 30 chega por trimestre. Exato. Eu tive que fazer fisioterapia também, por trimestre. Você paga coisa de 30 shekels, ridículo. E você vai, quantas vezes o médico define que você tem que ir. Agora imagina, você pagar 50 por mês, você tem direito a tudo. Não paga essas consultas, tem direito a cirurgia. Rasve Shalom, porque não precisa, mas você tem direito a tudo. É impressionante. Não falta nada. É impressionante. Você tem que entender como é que funciona o sistema, negócio de marcar fila. Mas não são todos médicos, não. Eu tenho um médico de família bem tranquilo. Existem exceções. Existem exceções. Ele é tranquilo, bem tranquilo, mas é uma exceção, não é o normal. Não é normal. Mas de fato, tem alguns médicos que eu percebi, que eu vou com minha esposa, normalmente a gente vai junto nessas coisas, ou para mim ou para ela, porque ela é farmacêutica e ela fez o Ulpan Refui. Então, não só que a gente faz tudo junto, mas também porque eu tô mais tempo aqui. Então a gente vai junto. Quando a gente entende a mesma coisa, é porque a gente entendeu certo. E tem coisa que ela entende mais uma parte da frase, outra parte eu entendi. Tipo, o nome das coisas, etc. A gente vai junto. O que eu tava falando? Médico que te recebe na hora marcada, específica, normalmente é porque ele é mais caxias, assim, com horário. Ele te recebe, ele é muito eficiente, muito mensudar e certinho. E também, se tiver gente lá fora, ele te enxota porque tem gente esperando, porque tem que receber a próxima pessoa no horário também. Exatamente. Só que se você tiver... O médico que a gente chega e tá esperando muito tempo, tá atrasando...
É porque tá atrasando porque cada pessoa ele recebe e dá todo o tempo do mundo e faz tudo, tem que fazer com toda calma. A gente foi... Quando foi? Foi domingo agora, essa semana. A gente tinha uma consulta para coisa de 9 da manhã. A gente entrou 11, meio-dia, uma coisa assim. Mas também a médica recebeu a gente e recebe todo mundo, dá toda a atenção, com toda a calma, faz tudo, tem que fazer, olha, pergunta, escreve, lê a ficha toda, faz tudo. Mas também aí, mas por quê? Não é ela que marca a hora. Não é ela que define os blocos de horário. Ela chega e atende a pessoa do jeito que ela acha que tem que atender melhor. Exato. Mas quem marca e quem define é a secretária, o sistema, alguma coisa assim, que dá, sei lá, 15, 5 minutos, 20 para cada pessoa. Então, Agora, Avraham. E Nene? Para terminar, assim, para concluir, eu acho que eu sempre concluo com um Terrilim que é muito especial. Que, para mim, assim, é a razão de tudo, né? Vani Kelivat Hashem Litov. Então, assim, isso para mim é tudo. O estudo da Torá, eu e minha esposa, o que a gente estuda, a proximidade de Hashem. É uma proximidade real, né? Não ilusória, real, e entendendo que Torá, Guemará, Talmud, tudo isso é o que Hashem trouxe, né? A gente ouvir Hashem, ouvir, né? Um rabino falou, a gente quando estuda, a gente escuta Hashem. Quando a gente reza, a gente fala com Hashem. Então, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Já tinha vindo para Israel antes? 10 já conhecia? Vezes. Mas o que você fez? Você foi para o Kotel? Mas fazer o quê? Ir para o Kotel, Cidade Velha? Gostava muito de ir para Tzfat. Andar o quê? Na Cidade Velha em Tzfat ou no Arizal? No Arizal, no Mikve. Você já foi no Mikve do Arizal? Várias vezes. Você foi no verão ou no inverno? Fui no verão e fui no inverno. Uau! Não, eu fui no inverno. O pessoal pulava e saía. Eu falei, não vou fazer assim não. Vou fazer diferente. Aí eu entrei, me acostumei com a água. Coloquei o braço. A pessoa ficou olhando para mim assim, mas vai ser congelado aí. Aí me acostumei, desci e subi 3 vezes. Mas é muito frio mesmo. É gelo puro. É gelo puro. Já foi? O que mais? Tem coisa que falta para você aí que você não foi ainda? Rashbi, David Ameller, Quebra David. Foi. Sabe que o David está no Yeshivat Futzot? Você conhece lá a região, etc? Conheço. Você não conheceu o Rav Sheffer, cara. Eu acho. Acho que você não conheceu o Rav Sheffer. Onde eu gravei o episódio com o David, é o Beit Midrash do Rav Sheffer. O Rav Sheffer ele mora lá, em Artzion, ele também é um rabanim da Yeshivat Futzot. E ele abriu uma yeshiva, um Bet Midrash, deram para ele um espaço para estudar Kabbalah. É mesmo? Então tem um Bet Midrash assim, a parte menor, assim, que tem o shirim dele, etc. Tem os avrechim, etc. Rav Sheffer é um dos tzadikim da nossa geração, eu acho, cara. Eu conheci um Mekubal uma vez só, eu fui antes da conversão, impressionante. Quem? Eu não lembro o nome dele em hebraico. Onde que é? Jerusalém. Ele já foi, né? Bendita memória. Mas assim, é impressionante. Em 20 minutos, ele assim, eu entendi tudo que ele falou e exatamente. Você não sabia hebraico? Faz quanto tempo atrás? 3 anos. Você não sabia hebraico e você entendeu ele? Não. Eu tinha um tradutor. Porque eu já fui no meu cubalo, cara, eu não sabia hebraico direito e entendi ele. Eu tinha um tradutor, mas ele falou assim, você ajudou muitas pessoas a fazer o tikkun delas, agora é o seu tikkun. E o que ele falou, olha, impressionante. Assim, ele me ajudou muito. A partir daquele momento, em 20 minutos. E, assim, eu via situações que eu falava, eu tenho que agir dessa forma. Eu lembrava do que ele tinha falado. Uau. E ele só contou histórias. Ele contou 2, 3 histórias e eu entendi tudo que ele queria falar para mim. Impressionante.
Uma experiência muito especial. Baruch Hashem. Aí você fala, ele é diferente do que se vê hoje na internet, o pessoal fala que é cabalista. É um homem que ele não dormia, ele cochilava, ele não parava para dormir. Tem todo o chás, tem toda a Guemará, ou seja, ele realmente é um Mekubal Mamash, verdadeiro. Eu digo isso porque tem muita gente que fala que é cabalista, mas não tem essa... Cada um fala o que quer, né? Nós temos geralmente que são gênios que você acha que ele entende só um assunto. Se pensa qualquer coisa, tem uma mente tão afiada que é isso? Que é incrível, é uma incrível. Impressionante, você fala com Puxa, eu já vi uma vez na rádio, uma entrevista, ele falava, olha, isso não existe em toda a Guemará, em todo o Talmud, mas tem um exemplo em tal lugar que eu vou relacionar. Puxa, ele sabe, assim, para uma pessoa que não entende, são livros e livros, em aramaico, em hebraico, puxa. Eu fico impressionado. Impressionante. Tem um Rav no rádio, Kol Baramá, ele tem um shiur que eu gosto muito, de 2 horas, acho que toda sexta-feira, se não me engano, coisa de meio-dia, 1 hora. Eu não lembro o horário direito. Basicamente as pessoas perguntam, ligam pro rabino que está na rádio ao vivo, respondem perguntas de Alahá. Liga todo tipo de gente. Gente que sabe estudar, eu vi no livro tal, não sei o que lá, não tá claro, porque eu vi no outro livro tal, que parece contradição, como é que me estadeira. Pessoas que não tem noção, criança liga, posso jogar banco mulher o Shabbat. Todos os tipos de perguntas, não só ele sabe explicar para a pessoa, tipo, quando é criança ele responde de um jeito para a criança entender, mas quando é um adulto, não sei que é uma pessoa, ele te fala, cara, aonde o Rav Ovadia escreveu, em qual livro, em qual página. Exatamente. Mas é uma coisa que... Isso é uma coisa útil, não é que ele está mostrando, é uma coisa útil porque a pessoa chega em casa e abre e lê. Mas eu até, assim, impressão minha, mas eu acho assim, quando a pessoa, como a gente falou, no começo é muito esforço, mas aí você vai ganhando bônus, né? Porque você vê que chega um ponto que alguns dos nossos rabinos, nossos sábios, eles têm uma capacidade e um conhecimento que é normal. É uma memória que não é normal, ou seja, a eficácia que para saber onde está algo e a quantidade de conhecimento é muito grande. Então, eu acho que deve ter algum bônus aí. Tem. Você se esforça, ganha um bônus. Aí se esforça, ganha um bônus. Mas tem uma história, tem que ter seta de Ismaia, não sei. Tem que estar com ele ao navio, não sei, cara. Cara, te falar, Rav Shev, eu te contar. Mas que vem com esforço primeiro. Mas Rav Shev, assim, eu tenho um amigo, Yitzhak Yafé, que ele é cunhado de um cara que eu conhecia, etc. Então, quando eu morava eu não lembro se eu ainda morava em Bnei Brak, alguma coisa assim, mas só porque eu tenho carro, de vez em quando eu tinha que ir para Yerushalayim e tal, eu levava ele junto porque a gente tinha alguma coisa para fazer em Yerushalayim. E uma vez eu levei ele tal para o Rav Sheffer e esse judeu, ele começou a estudar Kavanot, ele começou a estudar Kabbalah, tá? É um cara muito especial também. O cara ele nunca saiu de Eretz Israel. Lógico que ele cresceu aqui. A família dele tá tipo 7 gerações em Israel, tipo 100 e poucos anos, sei lá. São os Ashkenazim que chegaram, tipo os Prushim que chegaram. Não sei, tipo ele tá aí, ele reza com o Siddur Ashkenaz, mas e os Straimel tal, e Yerushalmi. Parece Hassid, assim. Aí ele começou a tocar Kavanot e ele do minyan dele de Rosh Hashanah, ele era o Baltokea. Ele começou a tocar shofar, então ele tinha um sidur assim, de Kavanot só de shofar de Rosh Hashanah. Um negócio assim, grosso assim. E ele estudando, não sei o que lá, ele queria tirar um pouco antes de Rosh Hashanah, a gente estava lá, perguntou um negócio pro Rav Sheffer, assim, que não estava entendendo, meio assim. E eu nem me liguei direito à pergunta, mas os Kavanot antes de shofar. E aí ele saiu de lá, ele ficou impressionado com a cabeça do rabino, como ele conseguiu organizar toda a parada que ele já leu, todo o material e estudou, e ele tem um sidur, ele já sabe tocar shofar e não sei o que lá, como ele consegue, assim, explicar. A pessoa tem que saber muito bem para conseguir explicar direito. Como ele ficou impressionado como o rabino soube explicar tão bem esse negócio para ele e ele sentiu agora, ele tava meio bambo, assim, estava pronto para tocar shofar, ele sentiu, deu uma força, deu um rizuca, assim. Porque o rabino tem que saber de cabeça, assim, e pegou de surpresa, assim, né? Que tipo, chegou no shiur, que preparou, etc. Mas, propósito, já que eu tô aqui, me ajuda com um negócio. Baruch Hashem, se por aí tzadikim, cara. Então, é muito bonito se você friar, cara.
A pergunta normalmente é clichê que eu faço, é o primeiro livro em hebraico que as pessoas compraram, mas eu vejo aquela Torá ali. É a Torá. Então deixa eu fazer uma pergunta um pouco diferente. Essa Torá, eu acredito que é a Torá, a primeira Torá. Ken, qual livro que você... não sei, que você está mais ravivo ultimamente, que você pode contar? Hoje eu tô, assim, eu estudo Masechet Brachot, Ken. Estudo Masechet de Rosh Hashanah, estudo também o Nefesh HaChaim com o Rav. Com o Rav Shimon. Sandor Mirsky. Não sei. Aqui, em português? Telefone. Em hebraico, ele vai traduzindo, a gente vai... E gosto de estudar o Tânia sozinho, porque tem a explicação em português. Eu gosto de estudar também o Tânia. E estou estudando também o Mishnei Torah, a parte de Melachim, que fala sobre Neinor. Deixa eu fazer uma pergunta diferente um pouco. Se você fosse para o Shabbat fora de casa, só pudesse levar um livro para você estudar, qual que é a Raviv que está mais perto do coração que você levaria? Só tem espaço na mala para um livro, okay. Além do Sidur. Ou eu levaria a Torá, porque às vezes eu gosto de ler a Parashá. Ou eu levaria a Torá, ou eu levaria hoje o Masechet Brachot ou o Mishnei Torah. Não, você pode levar um, escolhe você. Ok, hoje vou levar a Torá. Você levaria o Rumash? O Rumash. Levante. Mas talvez na semana que vem eu levaria o Masechet Brachot. E na outra semana Mishnei Torah. Baruch Hashem. Considerações finais, recomendações. Não sei, mais alguma coisa? Não, acho que Baruch Hashem, muito bom, né? Sucesso no seu programa. Que podcast, cara. Podcast. Agora a moda se chama podcast, não é programa. Podcast. Podcast. Muito bem, sucesso. Amém. E você tem realmente o jeito, o desejo, a vontade, preparou que tenha sucesso. Amém. Você também, cara. Berachá ve'atzlachá. Você, a família, Bezrat Hashem, e é tov. Eu tenho a sensação que esqueci de perguntar alguma coisa. Eu e minha esposa, a gente pensou assim, perguntas clichês assim, que a gente pode fazer para desenvolver assunto. Só que minha esposa hoje não pôde vir, então a gente não tem diretor. Então... Mas eu acho que foi bom. Eu acho que a gente falou sobre muitas coisas e tocamos algumas coisas importantes. Né? Não, eu tenho perguntas específicas, tipo, qual Kupat Holim a pessoa tá, se tem aplicativo da Kupat Holim, não, mas é o tipo de conversa, assim, eu acho só para terminar, o trabalho, rapaz, com o aplicativo, só tem em hebraico. Aí eu fico só tem em hebraico? Aí coloco Google Tradutor, aí entendo. Mas você vai aprendendo, mas Você vai aprendendo a posição dos botões. O problema é quando decidem mudar o design. Cara, Arnona, aparentemente a prefeitura tem um designer que a gente mora que ele não tem o que fazer. Então, a cada tantos meses eles trocam o design da conta. Então, minha esposa, assim, ela chega a conta, ela quer ver o valor que tem que pagar e até qual data tem que pagar. Aí quando ela descobre aonde fica isso, aí mudaram o design. Agora a última que chegou já mudou, já está em outro lugar, tem que ficar procurando. Mas faz parte. Faz parte. Baruch Hashem, cara. Então, obrigado de novo. Eu que agradeço. Toda rabá, berachá ve'atzlachá e besorot tovot. Amém.